meninos, ó. Olha ele aí. Todo mundo. Hoje nós temos aqui nossos colegas ilustres aqui, Oh. teólogos, advogados, psicanalistas aqui, turminha boa. Bem-vindos todos vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos começar a recuperar aqui, retomar aquele prova, simulado. Cara, Acabou é da muito vendo muito brilhante. do nosso ritmo. Vou deixar o Juliãozinho sobre o barco, porque tu já falou, você não me aguenta mais, né? Minha mãe falou, meu Deus, coitado, o que você faz? Vamos lá, Leozinho, tô com você aqui, ó. Você é seu Robin, vai lá. Manda bala. E, ó, vamos lá. Não, nós vamos falando, vamos se comunicando aí na medida do que a gente vai conversando, né? Isso na verdade é uma... Lógico que para quem já estudou, para quem já viu isso, não tem muita novidade, né? Mas é realmente para o pessoal que não tem essa dimensão, né, do cristianismo, tá? Mas boa noite a todos, né? Eu acho que falei boa noite para os que chegaram primeiro. Esqueci do, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, tá? Porque assim, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas têm esse cristianismo muito já arrematado, né? Já muito confeccionado, já um cristianismo bastante lapidado, né? Então assim, Tô na minha aula, dá licença. Pro, dá um mute, por gentileza. Ó, vai lá. peraí, Por favor, Pro. peraí. Elisete, fecha o áudio. Ah, Pronto. Obrigado. Então, na verdade, assim, então as pessoas, assim, conhecem bem pouco a história do cristianismo em si, né? As contendas, as questões que surgiram, como ele se dividiu, como ele se estruturou, né? Quem acaba sabendo isso, na verdade, é quem estuda teologia ou acaba estudando por conta, lendo por conta, pesquisando por conta, muitas vezes, e ele tem, então, essa dimensão, né? Que o cristianismo em si não é, assim, isso que nós temos hoje, né? Isso que nós temos hoje é algo que já está bem, vamos dizer assim, bastante lapidado, bastante estruturado, né? Então, era, na verdade, algo que as pessoas veem, né? Assim, vamos dizer assim, são compostas com esse cristianismo, né? E não sabem, na maioria das vezes, a própria história, né? Até porque a história do cristianismo eu acho muito bacana, eu acho uma história assim bastante efervescente, né? Não sei se vocês gostam de questões, como eu diria, né, polêmicas, né? Então, para quem não gosta, fica mais dificilmente. Eu gosto muito de polêmica, eu gosto muito de contradições, eu gosto muito de situações onde um sujeito fala uma coisa, o outro fala outra, e aí tem discussão e tem debates e tem, né, isso eu acho que, na verdade, eu acho que isso que é o enriquecimento que se teve, pelo menos eu acho assim, do cristianismo, né? Poucas religiões, né, tiveram assim situações tão, vamos dizer assim, tão debatidas, principalmente no seu início, né? A gente teve o budismo, claro, o budismo teve as suas divisões, suas situações, né? Mas eles concordam com situações bem postas, né? Pelo Buda, por exemplo, né? E é bem interessante isso, né? E no cristianismo você tem uma complexidade um pouco maior nesse sentido, porque você tem pessoas interpretando esses fatos, pessoas interpretando as histórias, pessoas interpretando situações que ocorreram, né, sem que elas tivessem visto na maioria das vezes. Elas estão interpretando situações onde elas pressupõem, né, que foi daquela forma, tá? Ou receberam essas informações através de situações, livros, teorias, folclores, né? Então, assim, para quem lê alguns apócrifos, vai ver que é umas histórias muito interessantes. Inclusive, tem uma que eu gosto bastante, onde Jesus transforma os menininhos em carneiro, porque não quiseram brincar com ele. Eu acho muito legal isso, né? É bem mágico, né? Mas era isso, né, que você tinha rondando. E você tinha, logicamente, os livros que eram bastante considerados, né? Livro, inclusive, hoje que você não tem no próprio texto, né? Nos textos bíblicos, porque eles serviram, na verdade, de estrutura para os outros textos, para as outras, né? Então, por exemplo, a Didaquê é uma delas,
né, que a gente tem o Evangelho de quê, são estruturas que serviram de apoio, né, para os textos primordiais, né? Então, a Didaquê, na verdade, é um folheto, ela tem 10 páginas, eu acho que é isso, né? E fala, na verdade, e é bem interessante porque, assim, a grande questão é que ele não fala do nome de Jesus, né? Ele fala, na verdade, de uma doutrina que existia na época, mas não cita Jesus. Mas acredita-se que os apóstolos utilizavam da Didaquê para poder pregar em alguns campos. E tem várias coisas da Didaquê que você encontra nos outros evangelhos, nos outros textos, inclusive. Tá? Coisas assim bastante próximas, né? E coisas muitas vezes repetidas mesmo. Então esses eram os livros iniciais do cristianismo, né? Então assim, para quem já estudou isso, então não há novidade nenhuma, né? Isso aí é uma coisa, eu até brinco com o Charles, né? Tomar café e conversar. Mas para quem não viu, fica assim mais complexo às vezes, né? Até para poder entender mesmo essa estrutura, como é que ela se deu, como é que ela se deu historicamente, né? E aí a gente vai falar isso de forma histórica para vocês, né? Então a gente não vai falar isso de forma religiosa, nem de forma sagrada, mas de forma histórica. Como qualquer outro contexto que a gente teve, a gente vai falar isso de forma histórica, né? E vocês podem encontrar essa literatura em qualquer livro de teologia que vocês... Inclusive aqui depois eu passo para vocês esse breve histórico do cristianismo. Aqui embaixo, ó, na verdade isso aqui foi eu e o Charles que fizemos, tá? A gente conversou e montou mais ou menos o que a gente achava que era interessante estar falando para vocês, né? Dentro das dúvidas que vocês tiverem, tá? Aqui embaixo, aqui embaixo, ó, deixa eu só mostrar para vocês depois, eu vou passar para vocês. A gente tem alguns indicações de estudos para quem quiser também tiver interesse, tá? São livros de teologia, tá? São livros históricos que falam especificamente do cristianismo, tá? Da história. Pessoal, perdoe a interrupção. Eu queria participar, mas eu só entrei para poder dar um oi mesmo, porque a minha filha acorda muito cedo, segunda-feira é muito difícil. Mas depois eu vejo, eu queria muito participar da Beleza. com vocês, mas segunda-feira é muito difícil. Eu só entrei mesmo por curiosidade para poder dar um oi, mas eu vou assistir depois. Beleza. Eu acho esse link aí. Eu passo depois para o pessoal do grupo, Boa, tá? pessoal. Obrigado, viu, gente? Desculpa aí. Não esquenta não, Boa aula. tá? Obrigado, Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa. E aí quem quiser depois se aprofundar, né, se quiser os livros são livros fáceis de serem encontrados, não são livros complicados. Pode ler esses livros, pode pesquisar, pode se aprofundar, tá? Um deles, o Charles até tinha falado de do Judeu Marginal, né? Eu até brinquei com ele, eu falei, pô, nem sabia que tava com tantos volumes, né? Daquele padre, que eu conhecia um volume dele, né? Eu não sabia que ele tinha dado continuidade ao trabalho dele, né? E ele deu continuidade, eu achei isso muito legal, né? Então esse é um dos livros também, assim, para quem quer estudar história nesse sentido, eu acho que é muito bom, tá? Então, Teóricos, né, Leozinho? sim, Muitos teóricos sim. consideram ele o maior biógrafo de Jesus. Não importa a orientação que você tenha, ele é considerado, seja por filósofos, pessoas de outras crenças religiosas, outros diferentes tipos de cristianismo, ele é considerado o maior biógrafo por muitas pessoas. Lógico, arte, filosofia, ciência não é corrida de cavalo, né? O primeiro, o segundo, é só um jeito de falar. Mas muitas pessoas consideram ele o maior biógrafo de Jesus. Eu considero ele sem dúvida um dos maiores, vale a pena ler. E eu queria mostrar para vocês, alunos, um livrinho que eu já mostrei, mas eu queria mostrar os coleguinhas que estavam aqui, chamado Os Ensinamentos Essenciais de Jesus, né? E muito bonito esse livro. Ele é do Anthony Duncan. O Anthony foi embora e não deixou a gente aqui, ó. Anthony Duncan. Vale muito. O Duncan, né? Não sei. Ele é sensacional. É um autor pouquíssimo pesquisado. Ele fez uma reconstrução minuciosa do que possivelmente Jesus teria dito, comparando vários textos, entre eles textos canônicos e textos considerados apócrifos, o que há em comum entre os textos. É um trabalho lindíssimo, vale muito a pena pesquisar. E eu queria indicar um outro, Leozinho, aproveitando aqui, um livro bem almanaque, bem aqueles assim, introdutórios, mas que é muito bonitinho. Eu até abri na página do Sr. Lutero, aqui, olha lá, ó.
que é Os Cristãos, uma história ilustrada do Tim Dooley, não sei. Ó, Nerds. eu Qual é o nome do primeiro livro que você mostrou? vejo, lógico, aqui, ó, Anthony Duncan, ó, vou por aqui, ó, Anthony Duncan, o autor, e o nome é lindo, esse aqui é lindo, gente, isso aqui mudou minha vida, esse livro, chama Os Ensinamentos Essenciais. Ah, tá bom. Jesus, os ensinamentos essenciais. É um Obrigada. bom livro para conhecer, lógico, é um bom livro para conhecer o que Jesus falou e não o que falaram. É, R$ 5 na Amazon. Aí, ó. Tá, Ó, já, tá vendo? é ele falando por ele. Aqui Não, é lógico, rápido, eu né? sei que através de alguém, acho que eu sei disso. Mas assim, é uma tentativa de reconstruir o que possivelmente esse rabino, esse mestre, esse homem divino, o que ele teria dito para as pessoas. Tá bom? E esse aqui é o almanaque, coluninhas. Mas vale a pena, é uma fofuchura esse livro aqui, ó. Conta a história de todo o cristianismo, jesuítas e as missões. É um livro, a igreja na Inglaterra, para introdução, ó. Quem puder, tenha, tá bom? Desculpe, Léo. Não, Tá um sebo do Charles é mais barato. Eu acho que o sebo dele você não vai conseguir encontrar, viu? De verdade. Você não vai conseguir. Eu fiz até uma rifa aí, porque ele tava meio doente, tava fumando muito derby, Já mas. estavam leiloando o seu acervo. Lógico. bom? Não, leiloando não. Praticamente já, né? Nós estávamos fazendo Nós estávamos fazendo, na verdade, um sorteio. É Era diferente. leilão. Desculpa, nada a ver com Dinheiro. Não tinha. sorteio. Não. Aqui nós somos todas pessoas realmente conscientes. Com a carteirinha da faculdade paga meia? Olha lá, pronto. Paga meia, paga meia. Terceira idade paga meia também? Ih, pronto, começou as pichinchas, né? Aí é 2 meias, né, Simone? Que vai de graça. Opa, eu sou de grátis. Não tem que dar central, paga. Vamos lá. 2 meias fica com o pé quente. Vai lá, pessoal, vamos lá. Bora. Vai, Vai, pronto. pode ir falando. Ô Charles, pode ir iniciando aí. Eu já falei bastante um pouquinho já. Pode falar também aí. Nossa, tadinhos. Eles não aguentam mais ouvir falar. Não. Né? Ó, bom, aluninhos, eu e o Leozinho, na última aula, antes das provas, simulado, né, eu fiquei doente, o Léo acabou ficando doente também. Acabou que 3 aulas, a gente acabou pulando. Né? Mas tudo bem, o grupo para ser uma dimensão assim, lúdica, de interação, de socialização e de aprendizado. Vão ter muitos grandes. Né? Vamos lá então voltar aqui para o estudo. Nosso último encontro, o professor fala um pouquinho sobre o cenário que Jesus nasceu. Né? Por muito tempo, se acreditou que Jesus tivesse nascido numa sociedade homogênea. Existia a fantasia que Jesus nasceu numa cultura onde, por exemplo, as concepções religiosas eram homogêneas. Vou abrir aspas aqui para falar de judeu, e depois vou explicar para vocês que isso não é bem assim, tá bom? O judaísmo é uma religião do século II, depois do cristianismo. É o quê? A cultura de Jesus é outra coisa. Depois a gente fala sobre isso. É a avó dessa cultura, é a mãe dessa cultura, tá bom? Mas na época de Jesus, existiam várias comunidades, várias divisões, vários grupos distintos com pensamentos distintos. Basicamente, nós dividimos entre os saduceus, que era um grupo, uma comunidade judaica específica, um grupo específico, tá bom? Os fariseus, que levaram a culpa, acabaram, pela tradição, se tornando assim, rivais históricos de Jesus. Vou ler um trecho aqui de Jesus, sensacional, mas os fariseus tomaram a culpa. Um dia eu explico para vocês que isso provavelmente foi uma interpretação posterior. Os fariseus eram um grupo de judeus distinto dos saduceus. É assim, os saduceus meio que era a elite judaica. Era formada assim pelos justos, sabe aquela coisa assim? Aquela galerinha que tinha grana. Já os fariseus, eles eram um outro grupo judaico que, por exemplo, professavam a ressurreição dos mortos, a vinda do Messias, crenças que a hierarquia angélica, os anjos, e os saduceus, a terra, uma ideia que existia, um reino futuro. E os saduceus, alunos, eles questionavam essa teologia, tá certo? Eles não trabalhavam, possivelmente, com a concepção de ressurreição, com a concepção de Messias. Eles achavam isso estrangeiríssimo. O que é um sintoma, alunos? Sintoma do quê? Sintoma que o judaísmo não é puro, como as pessoas pensavam. Que foi uma revelação que abriu o céu e a Bíblia caiu pronta nas mãos dos crentes. Não foi assim que funcionou. Os saduceus alegavam que todas essas crenças eram influências estrangeiras.
Tá bom? Ah, é verdade ou mentira, professor? O professor só está... E nós tínhamos dois grupos principais, os fariseus e os saduceus. Fala um saduceu, possivelmente um saduceu, Caifás. Ele era tão poderoso, aluninhos, e quando Jesus caiu na mão dele, ele dançou. Os saduceus nem paravam para trocar ideia. É tipo o Charlinhos querer conversar com o reitor da USP. O cara nem olhava pra minha cara. Tá bom? Já os fariseus, que levaram a culpa, eles trocavam ideia com Jesus. Por isso que eles estavam sempre dialogando, debatendo com Jesus. Só que eles acabaram levando a fama como se fossem figuras assim. Depois eu vou ler um trecho, eu entender por que isso. Mas como se fossem figuras traiçoeiras, uma teologia ritualística, umas coisas de sobre isso. Mas possivelmente eles eram os caras mais legais. Porque eles trocavam ideia com Jesus. Eles paravam para conversar com o filho do pedreiro. O pai de Jesus não era nem um carpinteiro, isso foi colocado para parecer uma religião, uma função mais nobre, ser uma espécie de mascate, talvez uma tradução. Nem ele era um militar espírito, né? E eles paravam para trocar ideia com um rabino, um homem do povo. E você tinha os zelotas, alunos, que eram guerreiros. Eram como se fossem, para Roma, eram como se fossem os terroristas. Eles eram um grupo armado. Era um grupo que queria a libertação de Roma. Roma, na época de Jesus, o povo de Jesus era um povo servo de Roma. Beleza? E você tinha os polêmicos essênios. Até hoje é discutida muita posição dos essênios, mas que possivelmente eram judeus orientalistas. Ou seja, eles negavam usar, por exemplo, roupas, as vestes romanas, a língua grega. Negavam, por exemplo, alunos, eles tinham alguns hábitos curiosos. Eles tinham 12 discípulos, eles batizavam, eles trocavam os nomes das pessoas. Então, assim, o que possivelmente, para alguns teóricos, teria influenciado, se não Jesus diretamente, o João Batista. E aí, pelo João Batista, Jesus teria sido influenciado. O João Batista tem muitos sinais de um essênio, tá, alunos? João Batista, ele não se vestia como, nós sabemos que ele não se vestia como os outros. Ele resistia à influência estrangeira, beleza? Ele era vegetariano, nós podemos deduzir isso. A própria oração de São Sebastião fala que ele comia grilo com mel, comia... não sei se ele faz de vegetariano, mas ele sempre usava comer carne, uma série de alimentos. Realmente, existe uma série de restrições aos alimentos, mas no caso, ele jejuava, uma coisa que Jesus aparentemente, não é que ele abandonou, mas a prática não era frequente, como a de João Batista. Inclusive, Jesus é acusado de ser beberrão, tá bom? Porque falam que João Batista jejuava e ele não, e aí ele responde, vou ler o trecho que ele responde, inclusive é sensacional, você deve ler, ok? Então, para vocês entenderem que essa ideia de Jesus nasceu, existiu o povo do livro, e todo mundo acreditava na mesma coisa, e todo mundo está estudando Messias, aluninhos, não é verdade. Não é verdade. Historicamente, isso não é uma realidade. O que existia era um povo, uma cultura efervescente, uma cultura sob domínio estrangeiro, um rei fantoche, que não fazia jus ao seu pai. Quando as obras do pai acabaram, provavelmente a família de Jesus e o povo ficaram sem emprego. E aí o bicho pegou. Tá bom? E aí nesse cenário aparecem os proto-rabinos. Homens que não tinham tradição sacerdotal, de famílias sacerdotais, mas que começam a discutir as escrituras e a tradição oral. E Jesus, Akiba, Hillel, Gamaliel, essas figuras começam a aparecer. E aí já falaram por que Jesus se destacou, entre aspas, né? Por que Jesus foi tido, porque os ensinamentos dele foram considerados pelos cristãos uma espécie, uma nova forma de lidar com as coisas, mesmo que sendo uma confirmação da tradição antiga. E aí eu já falo sobre isso. Esse é o cenário que eles nasceram, retomando a última aula. Léo, com você, tadinho, eu não aguento mais ouvir. Fala aí, Léo. Não, aguenta sim. Né? Essa, na verdade, era a situação, né, da época mesmo. O próprio João Batista, por exemplo, né, na questão do batismo, acho que eu já comentei com vocês. Né, ele... Sensacional o Jefferson, né? Perdão, o Jefferson trouxe tipo a direita e a esquerda da época. Quase isso. Jefferson, perfeito. Existia esse batismo de prosélitos, né? Quer dizer, ele tentava batizar aí para poder trazer o povo para a fé, ou para uma nova fé, porque você tinha as divisões, né? Os saduceus eram as castas maiores, era como se você estivesse pensando aí num cidadãos que estariam acima, né, da plebe mesmo, né? Então, eles não discutiam com outros, estavam próximos, logicamente, de Roma,
do Império Romano em si. Só que assim, eles também não tinham essa. Eu não vejo essa influência toda neles no Império Romano. Eu acho que isso foi um pouco posterior. Né? Eu não sei se. Até porque eles eram um estado vassalo. Né? No estado vassalo em si, você não tem uma influência. Você pode, lógico, você. Né? Até porque descobrindo que se você não matar os. E não pilhar a sociedade, as pessoas têm um respeito maior pelo dirigente que ganhou a guerra. Isso é uma coisa muito comum, isso começou com anterior, né, lá com Neemias, começou com Ciro, começou muitas vezes lá no Egito também, né, Nabucodonosor que pilhou todo o segundo templo, o seu filho que depois assumiu, mas não era muita intenção deles fazerem isso, né, porque assim, se você faz isso as pessoas se revoltam. Se você chega lá, conquista, deixa o rei, mas o rei vira um cidadão vassalo, ou uma cidade vassalo, fica mais fácil de você reconquistar. Foi o que aconteceu com os judeus na Pérsia, por exemplo, quando ele falou, não, pode, né, vai para a terra de vocês, né, pegou Neemias, então, juntou o grupo dele e voltou, né, para suas terras, depois de séculos. Né, então, não sei nem se as terras deles existiam mesmo, mas você deixa então um estado vassalo, onde você inclusive fica sendo uma pessoa boa. O Ciro, por exemplo, persa, era considerado como o libertador das terras de Israel. Né? Quer dizer, ele seria quase um renovo ali, seria o renovo que apareceu para libertar essas pessoas. Né? Então você tem toda essa questão, né? Na verdade, essa efervescência, tinha a questão filosófica também. Né? A gente encontra bastante isso no próprio que escreveu contra Celso, é o... Como é que ele chama? Que ele tem... Esqueci o nome dele. Isso, Isaías, né? Ele fala da questão da predição, que na verdade não é uma predição, é um agradecimento, né? Que isso veio depois, né? Então, porque você tem 3 ou 4 Isaías, você não tem um Isaías só. Isso daí, né, o pessoal, é uma outra situação, né, do Antigo Testamento, que as pessoas fazem um bloco, né? Hoje acredita-se que tá no terceiro Isaías, mas eles acreditam que existe um quarto Isaías nessa literatura hermenêutica, né? Inclusive existe já livrinhos lá, o primeiro Isaías, o segundo Isaías, o terceiro Isaías, o quarto Isaías, né, nas teologias mais atuais, né? Eles acreditam que há possivelmente 2 Oséias, então assim, e eles fazem isso dentro da própria literatura do Isaías mesmo, porque do capítulo 1 ao 66 você tem 300 e poucos anos, né, de escrita, né? Então não tem como ser o mesmo sujeito, né? E até Algumas porque pessoas chamam isso de pseudografia. isso, eu não gosto desse termo também, não. É associado a falso. Mas Não. era muito comum nas culturas Sim, antigas. sim. Assumir o nome do autor, Sim. se você mantém o que acrescentar àquela visão. Então teria uma coerência hermenêutica entre esse ato, mas às vezes tem algumas discrepâncias, porque a época é diferente, Sim. né, Léo? Sim, e é aí que descobre, é aí que você descobre a diferença, né? E ele diz, ó, esse sujeito aqui estava em tal local, né? Quer dizer, e quando ele cita também os próprios reis da época, eles percebem claramente que o sujeito não tem como estar naquela época, né? Então, isso é possível, né? Isso é uma leitura mais atenta, né? Mas isso já tem, inclusive, se vocês depois se interessarem, der uma pesquisada lá, você tem o primeiro Isaías, segundo Isaías, é bem legal, bem interessante, são uns livrinhos pequenininhos, fininhos, que fala, né, dos Isaías dentro dos seus capítulos, e eles vão identificando, né? Você tem um Isaías um pouco mais político, por exemplo, você tem um outro um pouco mais profético mesmo, aquele que diz que Israel tá lascado mesmo, tem outro que diz, não, olha, não é bem assim, né, as coisas, aí você fala, mas o sujeito é bipolar, não, porque são sujeitos diferentes, tá? Claro que o sujeito pode mudar a sua teoria, né, mas percebe-se claramente que são sujeitos diferentes, tá? Então isso é só para vocês verem que as coisas são um pouco mais complexas do que muitas vezes é passado, né? Então isso já vem desde essa época, desde né, eu acho que da conquista persa, né? Eu acho que já vem realmente essa coisa mais
vamos dizer assim, se desenvolvendo. Porque a cultura persa, né, a cultura persa influenciou bastante os judeus, porque eles gostaram do Ciro, né, como ele mesmo colocou ali, né, ele tem realmente passagens onde se agradece ao Ciro como se fosse realmente um Por verdadeiro... exemplo, aproveitando esse gancho, Sim. né, Léo, essa ideia da influência persa, eu quero que vocês entendam isso. Que, veja só, uma das críticas dos saduceus é que muita das crenças que o povo confessava, propagava, não eram dos textos das escrituras, mas eram influência estrangeira. Por exemplo, a ideia do Messias, ou a ideia do juízo final, ou a ideia da ressurreição, ou a ideia dos anjos. E é muito provável, muitas pessoas defendem isso, que a influência persa de uma religião chamada zoroastrismo, não é que o zoroastrismo é igual, não é isso? Não. Cada uma tem a sua linguagem, mas que o zoroastrismo teria influenciado a estrutura do judaísmo. Não é judaísmo, tá? Eu tô falando judaísmo só para ser didático com vocês. Vou chamar de judaísmo sacerdotal, para vocês diferenciarem do judaísmo rabínico, que é o que você tem hoje. Dos sacerdotes, tá bom? E teria influenciado essa cultura. Aluninhos, isso é tão forte que, por exemplo, quando teve a influência grega, o domínio do Alexandre, o cristão reformado, por exemplo, eles criticam a influência grega. Veja, eles alegam, por exemplo, essa ideia de corpo e espírito, muito bem clara entre os católicos, isso é criticado por eles. Eles falam que não saiu isso. Então, assim, vejam, os próprios cristãos reformados tentam traduzir o texto, muitas vezes, não pelo latim, porque eles sabem que o latim também é uma língua que pode ter tido distorções. Então, a ideia é que influências estrangeiras teriam afetado a interpretação, a hermenêutica do texto, isso é muito comum. A maior parte seja os teólogos, historiadores, pesquisadores da religião, aceitam que isso seja algo que aconteça, tá bom? O Carlos Cole falou assim, sofreu diversas influências. Sim. Numa perspectiva histórica, como o Brasil narrou, sim, amigos. Eu sei que pela fé, hoje eu conheço muitos amigos meus, por exemplo, que são teólogos, padres e pastores, que reconhecem a influência. Só que eles alegam que essa influência foi selecionada porque ela é uma intuição, e ela é assim, pela razão, esses povos que não tinham a revelação acessaram verdades. A gente já falar mais sobre isso mais pra frente. Então a ideia é que, de certa forma, os mitos, a mitologia, Carlos, que influenciou o próprio cristianismo, nada mais era do que uma visão da vinda do Cristo. Isso explicaria o Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, por exemplo, propagava isso. Depois hoje que eram católicos, o Lewis, C.S. Lewis, protestante, evangélico, reformado, amigo do Tolkien, também professava isso. Por favor, Léo, vamos falar um pouquinho da história, vamos falar as datas, assim, bonitinho pra eles. Vamos lá, manda bala. Vamos tentar, né? Chegar a se aproximar. Né? Uma das coisas, na verdade, é a questão, por exemplo, de Jesus ter nascido, né, no reinado de Herodes o Grande, né? Então isso foi uma coisa que foi uma interessante, porque ele nasceu alguns anos antes dele mesmo, né? E aí entende que ele morreu com 33 anos, mas isso tudo é para dar vazão também à questão das profecias, né, que se tinha na época, né, do Messias, porque assim, um povo oprimido é um povo esperançoso, é um povo que espera, né, isso já é mostrado pela própria história, né, então assim, quanto mais inclusive os livros de Apocalipse, né, todos eles, não precisa ser só o cristão, mas todo livro, né, que traz uma retratação onde alguém vai salvar algo, ou alguém vai salvar alguém, nesse sentido, a nação, o povo, ele surge, na verdade, em tempos de angústias, né, em tempos de sofrimento, em tempos de necessidade, em tempos que esse indivíduo as pessoas estão desorientadas. Então é bem comum que surja, né, em diversas partes do mundo, e vocês podem pegar qualquer livro, né, na verdade a gente chama de Apocalipse porque é o que a gente tem, né, mas são os livros de revelação, né, na Índia você tem o Kali Yuga, você tem os ditos de Zoroastro, você tem o Ragnarok, por exemplo, que são estruturas que surgem quando essas pessoas estão angustiadas, né, eles vão surgindo, né, e claro que assim, ele não surgiu de uma hora para outra. As coisas elas são escritas com o tempo,
né? Então, não é que até porque não dá para escrever talvez um livro de uma hora para outra, até porque eles nem tinham esse material, né? Eles não conseguiam ter essa condição. Então as coisas foram sendo compostas com o tempo, sendo estruturadas, né? Sendo, vamos dizer assim, mais buriladas, né? Mais refinadas. Né? Então, se uma pessoa pega hoje, por exemplo, uma Bíblia, por exemplo, seja ela qual for, né? Na cabeça dele não está essa estrutura que aquilo que ele está em mãos, né? É um livro que na verdade foi composto, né? Por diversas partes, diversas estruturas, né? Diversos textos que já foram tirados textos, já foram colocados textos, então ele não tem essa dimensão. Eu nem sei se de repente o aspecto religioso. Aqui, Léo, que eu vou narrar, Oi? porque vejam só, alunos, eu trabalhei muito tempo numa biblioteca de teologia e o meu supervisor, ele era pastor, ele era teólogo presbiteriano, grande amigo meu. E quando eu conversava com ele sobre isso, ele sabe, aluninhos, os teólogos sérios sabem disso. O que ele dizia para mim? Charles, qual a minha fé? A minha fé é que essa interpretação foi construída porque ela é a verdadeira. Sim, isso. Por que alguns livros se perderam? Porque Deus quis que alguns livros se perdessem para que a verdadeira interpretação. Então vejam, meninos, vocês podem interpretar assim. Agora, alegar que era uma coisa homogênea, que não havia diversidade, que a interpretação estava fechadinha, bonitinha. Gente, isso não é. Historicamente, se eu defender isso, eu vou negligenciar a ciência, vou negligenciar a história. Nós devemos, alunos, sempre reinterpretar, tentar entender o que está acontecendo no texto perante as informações que nós temos. E não, às vezes, tentar fazer com que caiba uma peça de um quebra-cabeça caiba em outros. Eu vejo muitos pesquisadores, muitas vezes, fazendo isso. Mas deve fazer uma releitura da nossa interpretação. Mesmo, por exemplo, como esse meu amigo, ele fala assim para mim, por favor. Tinha uma colega que falou, mas assim, só para mostrar para vocês, alunos, que isso é sabido, tá bom? Hoje há toda uma discussão sobre o que é inspiração. Vejam, a hermenêutica, inclusive, o estudo da interpretação é muito forte entre os cristãos reformados. Os que nós chamamos de evangélicos, protestantes, tá bom? Eles são os grandes pais da hermenêutica, dos estudos das interpretações possíveis. É só vocês olharem como nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias formas de cristianismo reformado. Tá bom? Então, essa é a ideia. A primeira coisa que nós queremos que vocês tenham em mente. Por exemplo, até o Jefferson falou muito bem, Isaías aqui, lembrem, alunos, que, por exemplo, o Daniel, que fecha o Velho Testamento para os cristãos, Daniel não é nem um profeta menor para os judeus. Ele é um poeta. Os judeus não leem como os cristãos leem, como nós lemos, aluninhos, o texto. O que eles alegam? Que nós montamos o texto para parecer isso, mas que não era isso. Vejam, aluninhos, aí vai da tradição de cada um. Sim. Vamos focar um pouquinho na história. O Léo começou bem falando do próprio nascimento do Cristo, aluninho, Jesus, já tem ali uma questão que nós sabemos que não foi a data que nós comemoramos, celebramos, que provavelmente ele nasceu um pouco antes. E até a morte também é bem discutida, viu, alunos? Sim. Esse 33 pode ter sido uma associação ao Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande é chamado de o Rei dos Reis. Título que também quem usa, os cristãos atribuem o Cristo como se fosse o verdadeiro Rei dos Reis. E o Alexandre morreu com 33 anos. Além de ser um número que simbolicamente, algumas pessoas defendem até que Jesus possa ter morrido com 40 anos. Embora isso teria implicações em algumas datas. Mas só para mostrar para vocês que isso é uma coisa em aberto. Tá bom? Vamos lá. Por favor. Eu tenho uma dúvida, não sei se você já falou isso, porque é a primeira vez que eu tô aqui com vocês, mas os livros apócrifos, eles são o que exatamente? Apócrifo quer dizer sem luz. Seriam livros que, para as igrejas cristãs, católica, ortodoxa e do cristianismo reformado, os nossos evangélicos, tá bom? Que nós chamamos, eles entendem que esses livros não tiveram inspiração, ou tiveram parcial, mas não tiveram inspiração total, ou não tiveram inspiração nenhuma. Então eles classificam esses livros em 3 modalidades, que seriam complementares, alternativos e aberrantes. Então, já deu para ver que os aberrantes são aqueles que o pessoal não é o que eles menos curtem. Por exemplo, Jesus transformou crianças em animais. Eles abominam, falam que são uma abominação. Mas é bonitinho.
Eles são, no geral, eles são um pouquinho mais tardios do que aquilo que nós chamamos de canônicos. Mas nem todos os canônicos, existem outros. Os canônicos são Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? O João, por exemplo, possui uma categoria à parte. Ele é um pouquinho tardio. E nós vamos ver que existem outros 2 textos, no mínimo, que talvez sejam até mais antigos dos canônicos. Como você sabe disso, professor? Por causa da queda do templo de Jerusalém. Porque, como Jesus anunciou muito bem, se o povo hebreu quisesse reagir a Roma, não ia sobrar pedra sobre pedra. E no ano 70 eles quiseram reagir a Roma. E aluninhos, é tipo Charlinhos querer enfrentar o ano desconhecido. O que aconteceria com Charlinhos? Não sobraria nada. Não seria ossos sobre ossos. Eles foram destruídos. E a comunidade para quem Jesus ensinou, os judeus cristãos, as pessoas que ouviram Jesus, morreram na sua maior parte. E nós, Charlinhos, nós somos descendentes de gentios, de estrangeiros que nunca viram Jesus e que ouviram falar sobre ele. Isso é muito importante. Ok? Por favor, Léo, você não fala pelos colarinhos. Respondeu. Então, apócrifo é isso. É sem luz. São evangelhos considerados não inspirados, mas que são documentos. Que muitas vezes alguns textos que já foram considerados apócrifos hoje não são mais, né? Dentro do próprio texto bíblico, por exemplo, alguns foram retirados, outros foram acrescidos, porque a Bíblia foi uma composição, né? Bem tardia, né? São textos, depois a gente vai mostrar para vocês aqui, são textos que aparecem no século III, por exemplo, século II. Por que você sabe que é do século II? Porque ele fala de situações muito referente ao século que ele está, tá? Então é bem nesse sentido, tá? Uma das coisas que a gente quer deixar claro para vocês, assim, para o judeu, né, nenhuma referência do Antigo Testamento fala de Jesus, né? Não existe esse Messias que se esperou, né? Esse cidadão messiânico, esse Salvador, por exemplo, para eles Jesus não teve importância nenhuma. Então toda a interpretação que se faz do Antigo Testamento para compor o Novo Testamento, isso é uma interpretação puramente cristã. Os judeus não veem dessa forma, tá? E você está falando do Flávio Josefo, se você está falando daquela parte da Flávio Josefo que ele cita Jesus, alguns historiadores falam que aqui foi uma interpolação da igreja para poder provar que Jesus existiu, que Jesus esteve, né? E eu, lendo realmente o texto que ali está dentro do Flávio Josefo, né? Você vê que ele quebra o texto. Aí ele fala de Jesus e depois volta a falar de outra coisa que não é de Jesus. Aí você tem uma inserção de uma carta, por exemplo, da CPDA, né? Que é a editora que fez possivelmente a tradução, tentando explicar o texto, mas assim, fica bem patente que aquilo não foi o Flávio Josefo que escreveu. Não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas para os judeus, por exemplo, não foi. Aquilo foi uma interpolação posterior, bem, né, para tentar justificar, né, até porque o Flávio Josefo ele se preocupava muito com o povo dele. Ele não gostava muito de falar de levantes, e quando ele falava de levantes, ele falava no sentido do judeu contra o império, né? Então, assim, essa é a única passagem que se tem, por exemplo, se encontra vários Jesus lá dentro, vários nomes de Jesus, porque isso era Josias, né? Possivelmente no Antigo Testamento em hebraico. A expressão Jesus era Josias. Então você vai encontrar vários, mas não com a dimensão que o cristão aponta, tá? Então, assim, inclusive existe, né, outros autores também que você começa a perceber que não citam. Então, o que nos leva a pensar, né, que o pensamento cristão, que nem era um pensamento cristão ainda, era algo nascente, era pequeno. Era uma coisa ainda mais, era uma coisa menor. Era uma coisa que estava talvez se avolumando, né? Por isso que quando a gente fala do cristianismo, por exemplo, a gente fala do cristianismo, por exemplo, a partir do século I, que é onde tem a efervescência dele, principalmente dos pais da igreja, tá? Isso tem uma efervescência a partir do século I, né? E como o próprio Josefo, o Flávio Josefo, ele é do século I, então possivelmente ele está um pouquinho antes da efervescência. Talvez, se ele tivesse no século II, era possível que ele falasse realmente dos pais da igreja, falasse talvez do trabalho né, que se tem. Não sei se o Charles concorda aí com a questão da interpretação, mas é uma das interpretações que se tem sobre a questão do Flávio Josefo.
tá? Eu Mas, parto do princípio, qual seria a minha opinião, né, J. Jefferson? Bem lembrado, que é assim, ó, que ele narrou que essa figura histórica era a Jesus, ele existiu, esse rabino, ele narrou, só que assim, claramente o que o Leozinho falou, quando você chega no texto, de repente o Leozinho usou tão termo interessante, o texto quebra. É como se alguém tivesse ali turbinado Jesus na fala do Cato Fábio, do Flávio José. Quer dizer assim, o Flávio José o Flávio, esse historiador judeu, um dispensador judeu, ele está narrando esse homem que, realmente, uma comunidade entre nós, um rabino, e de repente vai, mas ele era incrível, ele era maravilhoso, ele era divino. De repente o texto você vê claramente, até pela técnica, pelo tipo de escrita, o tipo de termo usado, que não vinga. Então essa ideia, que provavelmente isso foi acrescentado, o lado bom, nós temos um documento, um dos pouquíssimos documentos que narram o Jesus histórico, a pessoa de Jesus. Hoje, desde o século XIX, poucas pessoas questionam que um homem tem existido, tem inspirado a Jesus, que pode ser Deus, pode ser o Messias. Aqui não é a discussão é que existiu esse homem. Agora, essa parte, que é pouco provável que o Flávio José tenha dito, tenha tratado o texto da forma como ele tratou. Isso aí o Leozinho tem. porque ele nem faz isso nos textos dele, né? Ele nem tem essa Isso ideia. não é estilístico. Isso, e ele era um historiador. É Né? igual o Paulo Nunes. Vocês pegam as cartas paulinas, ali, de 13, 7 cartas talvez sejam. Sim. E pseudografia. Sim. Inclusive, muitas besteiras que se atribuem ao Paulo, não foi o Paulo que possivelmente falou. O Eusébio de Cesareia diz que é 3. Eu não vou discutir com o Eusébio, né? Mas o Eusébio diz que é só 3. Jesus tem um ministério aproximadamente de 3 anos. Fechou. Né, Até que volta aqui. Ele ensina, faz o ministério dele, ele é condenado, ou ele é levado ao Sinédrio. Ele é, segundo os textos, de forma unânime condenado. O que é polêmico, porque o José de Arimateia fazia parte do Sinédrio. Possivelmente, ele era um fariseu. E vocês sabem que a tradição atribui que o José de Arimateia teria conseguido o túmulo para Jesus, teria pedido o corpo para a família. Ele tinha alguma influência. Só que o próprio texto diz que todos votaram para entregar Jesus. Jesus ele passa por um teatro absurdo ali, o julgamento foi um teatro, ele estava condenado, ele deu uma resposta sensacional, ele fala, não adianta, só o corpo, tô lascado, já sabe. Entregam ele, e aí ele é condenado, ele é morto pela lei romana, não pela lei judaica, não pelos hebreus, ele não morreu apedrechado, morreu crucificado. Que era uma punição romana. Lógico que os caras entregaram ele, ninguém é santo. Tá? Os caras entregaram ele, eles sabiam o que ia acontecer. Ele acabou sendo condenado à morte. E aí começa um evento que aconteceu ali, que teve esse impacto na história. Tá bom? Para os cristãos, a ressurreição. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu aqui. Dali começa o Calvário, mas deixa eu criar uma certa polêmica, professor Charles e professor Léo. Bom, primeiro que se Paulo escreveu 7 e de verdade tem 3, isso daí já caracteriza uma falsidade ideológica. Só no direito. Exato. Campo do direito. Mas vamos lá. O que eu penso assim, no tempo do cristianismo, se eu voltar um pouco nas tribos judaicas, Isso. e aí eu volto um pouco mais no templo de Salomão, Davi, enfim, e eu faço uma comparação assim com um país assim que eu acho maravilhoso, porém eu não gosto do regime, tá? Porém, a China, ela é milenar. A minha pergunta é assim, professores, qual dos dois vem antes? É mais antigo? Ou Israel, naquele tempo antigo, né, que tinha Salomão, tinha um templo de Salomão, tinha Davi, não é? Ou a China, com esse milenar tempo dela, porque a China também, ela Sim. descobriu o macarrão, descobriu a pólvora, descobriu, sabe, é um cacete
cacete, né? O chinês é terrível, sabe? Então, eu queria saber qual dos dois que vem antes um pouquinho. Então, Vai você, vai eu, Leozinho, quem que você quer? não sei, eu vou tentar responder se. Na verdade, o mais antigo é a África. Né? Acho que do continente é o continente africano. Talvez a religião mais antiga é a religião africana. A grande questão, por exemplo, que a escrita, né? essa produção escrita, essa situação onde nós colocamos no papel, por exemplo, né? Ou que nós conseguimos datar alguma coisa que está escrita, por exemplo, né? Só foi a partir de 3600 antes da era cristã. Né? Isso parece que foi uma coisa meio que um pouco mundial. Né? Então foi descoberto na Suméria, né? Na escrita de uma forma assim bastante simplória, porque era feito no barro. Né? Você tinha as tabuinhas, tinha as canecas. Como é que você aprendeu a escrever? Porque o sujeito fazia um vaso igual ao outro, ele tinha que identificar o vaso dele. Então ele colocava 3 dedinhos lá, por exemplo, no vaso dele. Mas você tem então uma escrita suméria. Né? Então você desenvolveu. Né? Mas assim, parece, né, que o Oriente é mais antigo, inclusive em escrita. Porque tem algumas escritas, principalmente do Extremo Oriente, que elas são quase da idade realmente da escrita. Né? Elas antecedem a própria escrita, por exemplo. Se você pegar a data, vamos dizer assim, né? Abraão surgiu aí em 1800, ele surgiu na época do rei Hammurabi. O rei Hammurabi já tinha um código de lei. Né? Então, quer dizer, Abraão e o rei Hammurabi ali próximo, possivelmente, talvez, não sei se a data bate tanto assim, mas eram próximos nesse sentido. Né? Então, acredita-se que assim, o Oriente é mais antigo. Né? Até nas escritas, muitas vezes em situações. Né? E aí você tem, desse lado, né, o que também é um pouco, também Oriente, né? Só que você tem o Extremo Oriente, você tem o Oriente. E eles muitas vezes se falavam. Né? A gente percebe pelo Egito, por exemplo. A África, né? Quer dizer, se encontravam em algum momento. E isso eles trocavam figurinhas, claro. Até porque eles precisavam um do outro. Nesse sentido. Pode falar, Charles. Tem um livro aqui muito bacana. Eu queria também dizer uma coisinha, Nunes, que é assim, ó. Quando nós falamos China, Israel, acho que pensar que esses povos, eles também não são homogêneos. Isso. Eles tiveram diferentes dinastias. E muitas. Por exemplo, houve um período no texto bíblico que eles eram contra reis. Por isso chamam o livro dos juízes. Eles resistiam ao ter rei, porque o único rei era Deus. Então, até que Deus falou, suave, vamos no rei. Depois Saul. Né? Deus até dá uma bronca. Fala, não era cultuado no deserto? Ao ar livre? Deixa eu inventar coisa aqui. Lembra, um momento sensacional, coisa que Deus dá uma puxada de rabo, assim, eu acho que isso foi acho que foi o Osés que falou, né? O Osés que chama a atenção. Eu não quero de vocês, eu detesto, aquela pessoa assim, eu detesto seus cânticos, suas ofertas, eu quero que vocês sejam justos, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero templo, não era adorado no deserto. Veja, primeiro eram juízes, depois reis, então depende, os profetas atacam, isso Samuel, os profetas atacam muitas vezes os reis. Então, a própria Bíblia foi composta por diferentes perspectivas de diferentes épocas. Por exemplo, Jesus está no período que o povo dele é o cérebro. O Davi e o Salomão estão numa época que o povo estava no auge. São épocas diferentes, entendeu? Tudo bem? Então, ó, quando o Leozinho narrou bem aqui, a China também tem trocentas dinastias. Tem a dinastia Han. Então, qual dinastia? Tem dinastias que são mais novas, por exemplo, que a dinastia davídica, do Davi, e tem outras que são mais antigas. Basicamente, como o Leozinho falou, a Suméria, essa região, ela é atribuída até hoje pelos historiadores como a cultura mais antiga. Possivelmente seguida da Índia, das culturas do Oriente Médio e do Extremo Oriente, onde vai emergir a cultura dos hebreus, que provavelmente se originou de uma fusão entre valores egípcios e valores de uma região chamada Canaã. Tá bom? Tem um livro aqui sensacional chamado Os Homens da Bíblia. Tá bom? Muito bom, do André. Tá bom? Aqui, ó. Seria Churrac, não sei como se fosse o nome dele aqui. Churrac, não sei. Ó, muito bom. Tem um mapa no final, um livro de história, tá, Luiz? Tem um mapa aqui, ó, Leozinho. 3100 a.C., o antigo império do Egito. Os cananeus, na terra futuramente Israel. Mesopotâmia, sumérios e acadianos. Aí, Luiz, olha lá. 2000, 1500, 1500. Olha só, tem história. É mais que o professor Chaves falando, ó. 1100. E vai embora, ó.
800, 900, gente, o pau vai comendo aqui, ó. E vai 800, aí começam a aparecer os profetas, os reis, os juízes. Muito bom esse livro aqui, ó. Vale a pena, Os Homens da Bíblia. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Quem gosta... Ponta cabeça? Eu já sabia, foi só pra mim. Mas aqui, ó, pra vocês. Tá bom? Vou tirar foto e mandar pra vocês. Tá bom? Leozinho vai acabar a aula. Eu queria só responder pra Fátima que gnósticos, Fátima, eles pré-existiam o cristianismo, possivelmente, e existe um tipo de gnosticismo que nós chamamos de gnosticismo cristão. Que eles acreditam que não é a fé que salva, mas é a sabedoria. É uma sabedoria. E eles têm toda uma teologia, várias, por sinal, bem diferentes do cristianismo que se tornou oficial. Por exemplo, alguns alegam que Jesus não tinha corpo, que Jesus era só espírito, e aí por aí vai. E esses gnósticos, eles duraram por muito tempo. Há quem diga que os verdadeiros grandes rivais dos cristãos são os gnósticos, porque eles dizem que a gnose, o conhecimento, essa palavrinha está em diagnóstico, prognóstico, gnomo, em sabedoria, né? Eles defendem que o conhecimento salva, não a fé. Tá bom? A primeira cruzada da história, a primeira chacina da história da Igreja Católica foi contra os cátolicos, um grupo gnóstico. A Igreja matou todo mundo. A Igreja, não é a Igreja, mas o grupo ali, também não vamos ser justos, vamos ser justos. Mas a primeira cruzada que massacrou uma comunidade inteira foi a comunidade dos cátolicos, que eram gnósticos. De onde nasceu a trova. Os trovadores que estudam no colégio, para passar com a prova, que a professora português chata, sempre que eles vão tipo Elvira, né? Todo mundo tem uma professora Elvira, né? Então, eles são os pais da trova. E foi uma chacina bizonha, assim, bizarra. Tá bom? Aluninhos, então assim, e os evangelhos gnósticos são evangelhos... Obrigada, por favor. Que é isso, Papo? Esses evangelhos receberam influência desses caras. Por isso que muitos apócrifos são considerados gnósticos. Normalmente no final do século VI, do século I para o século II. Tá bom? Respondeu, Fátima? Respondeu, professor. Obrigada. Oi, 30 segundos para mim falar, menos 15 segundos. A gente Professor volta. Charles e A não Léo, ser que assim, vocês não queiram voltar, mas... Não, você vai voltar, Pro? Vocês Não vão sei. voltar? Vamos. Você vai voltar? Você vai Querem voltar? fazer mais uns 20 minutinhos ou tá bom pra vocês? Não, vocês que sabem. Aqui já falar sobre a composição dos evangelhos. Agora, as datas aproximadas e o tipo de teologia que cada um Vamos fazer mais um pouquinho, Pro? Pode Tá. ser para vocês? Sim. Aquele livro, viu, alunos? Quem quiser vazar, descansar, tudo bem. Quem quiser ficar mais um pouquinho, aqui assim. Vai cair, então faz outro link. Faço. Até o gente, se quiser, tá bom? Tá. Eu vou 4h30 da manhã. Tchau. Tchau, Aguinaldo. Até mais. Não, Até amanhã. Então vai cair e a gente volta, tá bom? Uhum. Super interessante. Tchau. Obrigado, Finaldo. Beijo, seu abraço, aluninho. O professor Charles, como é o nome do livro do André Chiro? Os Homens da Bíblia. Deixa eu É uma tentar. história, esse livro e os ensinamentos de Jesus. Eu quero ler esse pedaço de Jesus. Vocês esquecem, vamos deixar a próxima aula. Jesus dá um soco violento. É um dos momentos mais legais, Jesus. Você dá uma cuida de rabo nos sacerdotes. alô, É? vocês me ouvem? Ele Sim. tira até o. É como minha mãe pegava cinta pra bater. Sim. Até o. Vai cair. Charles? Vai cair, Não. Vai cair, Vai Roberto. cair. Ah, então deixa pra depois. Na volta eu pergunto, então. Tá. Tá Vai bem. cair.
Ainda não, falta um pouquinho ainda. A gente vai só conversar um pouquinho mais com eles. Pode deixar aberto. Oi, galera. Voltamos. Ainda não, não. Cadê o Charles? Ele foi pôr um algodãozinho debaixo da língua, um algodão com soro fisiológico, pra dar um alívio pra língua. Ele tá falando, acho que já nasceu falando, né? E lendo. Cadê ele? Daqui a pouco ele surge. Cadê? Foi arrebatado, Silvana. Foi arrebatado? Ó, o Antônio não tá aqui. Pode ser, Tá não? aí. Ele é um amor de pessoa, mas precisa de 2 caixões. É igual sogra. É igual sogra, coitado. É igual sogra também. Ele é um lindo. Ele já tomou uma garrafa de café inteira, imagina. Não, por isso que não dorme, né? Pilhado. Cadê que ele volta? E sabe de uma coisa, assim, pessoal? Eu vou falar pelo que eu ouvi. Essas mentes grandes, assim, reconhecem essas mentes grandes, né? Mas eu vou te falar uma verdade, viu? É porque que esse povo, né, que tem uma mente grande e brilhante assim, gosta mais do silêncio da madrugada, né? Rende mais. Boa pergunta. Isso Não aí tem também. interrupção, né? É uma Acho que deve paz, ser isso. eu acho. Deve ser mesmo. Eu não sou mente brilhante, mas eu prefiro a noite. Eu sou mais criativa, mais... Rende mais. eu funciono melhor à noite. Ah, que legal. Que legal. Mas não são todos não, viu? Não são todo mundo não. Tem gente que prefere de manhã, né? Outro na parte da tarde. Enfim, mas tem um pessoal noturno aí, que nem gato. Tem. Eu chamo dos vampirinhos. Eu não consigo dormir cedo. Nunca Tem eu. consigo. Aí, ó, tá vendo? É uma coisa. E muitas vezes você deita na cama por deitar também, né? Mas se eu deito e não consigo dormir, eu vou ficando mais nervosa e não durmo. É o que eu tô falando. Eu deito no limite já. Desmaio. Pum, acabou. É verdade. E muitas vezes, assim, sabe o que comigo acontece? É uma coisa interessante. Eu deito e vou, né? Eu consigo dormir pelo cansaço. Fico cansado. Sabe como você parece aquele bife mal passado? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu fico assim. Então, aí eu vou cansando de me virar na cama e aí eu pego no sono. Porque eu fico cansado. Acontece. E Aluninho, Voltou. quer um café com seu fio de dedo? Tá lá, Aí, ganhou o bolão, hein? Ganhou o bolão. Ele tá tomando Red Bull e café, olha isso. Imagina. Será? Galera, a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta não é óbvia, mas é uma pergunta assim, interessante. Pelo que a gente conhece, né, do cristianismo e tal, mas e hoje em dia, né, os cristãos, eu estou falando isso porque eu já frequentei também igrejas. Vou declinar o nome delas, claro, mas assim, é vantagem. Pode todos que quiserem responder, fique à vontade. Mas é vantagem para o cristão eles ficarem assim, analfabetos de pai e mãe, engolindo o que vem, sem questionamento, sem questionar, ou não? Porque muitas vezes eles não podem saber da realidade, o que aconteceu, o que acontece na história do cristianismo, né? Eu digo isso porque muitas vezes a gente vê o Valdomiro da vida, a gente vê o Pedir Macedo, a gente vê outros por aí que, né? Então, tem um outro que estava pregando, né, a humildade e não sei o que mais e tudo mais, ele estava com tênis ao estar no pé. Então, né, vamos ser coerentes pelo menos. Mas eu gostaria de tirar essa dúvida com vocês. Né? Se esse povo da igreja, né, eles gostam de ser... Pensei em você, Charles, no Nietzsche. Sim. Quanto, Niquinho.
Exatamente. Quando você fala a verdade para a pessoa, você quebra a ilusão da pessoa. Aí ela sente raiva de você. Ah, é uma visão, é uma leitura psicológica, crítica, né? Sim. Sabe, eu vou tentar, por favor, Léo. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui. Sabe, o cristianismo, ele é uma tradição que tem desde, assim, exemplares de pessoas sensacionais, assim, grandes teóricos, Santo Agostinho, Kierkegaard, né? Até influenciou, o cristianismo foi muito, ele influenciou a ciência, muitas pessoas não sabem disso. O Copérnico era cônigo, tá bom? O Darwin teve uma base cristã fortíssima, então ele tem bons momentos. O Galileu, então assim, o Galileu, aluninhos, né? O cristianismo, por um lado, ele foi benéfico, e também teve a Inquisição, a caça às bruxas, essas figuras que você citou, que eu acho que, né? Tristes, gente, padre pedófilo, enfim, aluninhos, essas figuras que são... Agora, sobre como a ferramenta de mundo, eu acho assim que o que define o cristianismo? A crença que Jesus ressuscitou. E isso é um ato de fé, e eles entendem que isso é um fato histórico. O Leozinho tá conversando com o Leozinho falou uma coisa pra mim que eu fiquei pensando assim. O Léo falou, cara, eu tava lendo aqui, eu acho que os pais da igreja mais atrapalharam que ajudaram. Todas as teorias, esses debates teológicos, né? Tem um livro chamado Paraíso Perdido, que é um livro sensacional, que fala sobre a história do Lúcifer. Inclusive, uma parte do imaginário do Lúcifer, do inferno, vem da literatura e não dos textos bíblicos. Vem do folclore. Mas tem uma cena que os demônios estão jogando alguma coisa. Estão jogando. Aí o demônio fala, aí galera, vamos arrepiar o momento da nossa luta final contra os anjos. É nós, vamos lá, Parmeira e Corinthians, né? Aí o Lúcifer fala, galera, vamos lá. Aí os anjos falam, Lúcifer, segura aí que nós estamos jogando um jogo. Aí o Lúcifer fala, que jogo? Essa teologia. A ideia, Jesus fala, vai no teu quarto e fica embora em silêncio. A ideia é que muitas vezes, alunos, o que eu quero dizer para vocês assim como no budismo, no comunismo, na psicanálise, tradições religiosas, científicas, filosóficas, você tem bons exemplares ruins. Agora, em qualquer área, às vezes, muitas vezes o cristão tem uma postura assim, de não conhecer, o que importa é a fé na ressurreição de Cristo, mas também tem aquele lado, que muitas vezes acabam sendo, como em qualquer, pode ser no comunismo histórico, pode ser no hinduísmo, acabam sendo massa de manobra. É interessante que eles não tenham acesso. Muitas vezes eu estou narrando Jesus, alunos, e as pessoas que eu ensino claramente não sabem o que Jesus falou. Porque não importa. Elas não, Jesus falou isso, eu falo, nossa, que legal, nossa, não sabia. Eu vou ler um trecho para vocês aqui, que Jesus desce, porque muitas vezes não importa. Então eu acho que tem esses dois lados, essa dimensão. Por favor, Léo, não sei se eu consegui responder, qual? Respondeu qual? Sim, querido. Respondeu sim. Muito obrigado. Eu acho... Obrigado, professor. Gerson falou, conhecimento gera dúvida. Isso mesmo. Agora, Léo, um segundo. De vez em quando, o professor, eu faço a minha meia-culpa, o professor solta umas pérolas, não é? E vocês, como professores que são, soltaram mais uma, né? No Paraíso Perdido. E assim, o conhecimento salva. Isso é uma... isso é uma ideia antiga já do Extremo Oriente, né? A questão da salvação não está no sujeito fora de si, está em si, né? Mas isso é uma situação de outro diálogo, né? Olha o Charles procurando o livro, gente. A grande questão que eu vejo, né, assim, Esse homem é um esfomeado. Na questão... Ele é um sebo ambulante. Deus me livre. Qual que é o interesse desse sebo aí pra gente comprar? Paraíso Perdido. Do Milton. Esse aí eu quero Por muitas vezes eu achei que estava errado a capa. Porque aqui o Paraíso Perdido do Milton é o maior poeta reformado, cristão reformado. Se você é evangélico, você não leu o Milton, é como um católico que não leu o Dante dele. O Milton é o maior poeta protestante. Aluninhos, eu achei que tivesse errado a capa, Léo. Só que não é, porque estava assim o livro, ó. Você lê o livro assim. Não é, o título tá de ponta cabeça porque o Lúcifer cai. Olha que sensacional. Eu achei que fosse um erro. Sacada.
Que sacada sensacional. Olha o que ele falou na entrada do inverno. Aluninhos, esse livro é tão legal, esse livro é tão sensacional, você fica com vergonha, porque a forma como poeta cristão, evangélico reformado, cristão reformado, perdão, mas ele narra o Lúcifer de tal maneira que tem horas que você fica até assim. Tem um discurso do Lúcifer para os demônios que ele trata assim: não vamos aceitar, não vamos ser dominados, nós somos rebeldes, nós voltamos no Boulos, eu tô brincando, ó, aquela até uma veneno. Ó que veneno caindo. Né? A gente, você chega até com caramba, né? Você fica até assim empolgado aqui, ó, mas fica a dica. Leozinho, fala você que a gente não aguenta mais. Vamos falar sobre a composição dos textos. Na Porta do Inferno, deixe para fora todas as suas esperanças, né? Eu adoro. Eu acho que uma das literaturas mais bacanas. Porque assim, na verdade, muitas das coisas que nós temos. Tô batendo palmas aqui. Eu tava querendo me lembrar e não me lembrar. Ela até porque tem círculos, né? Dentro do inferno, do céu, do purgatório, né? É bem legal. É a composição da época, né? De como você via a questão das próprias espiritualidades na época, que foi antes do protestantismo, inclusive, né? Ou dos cristãos reformados, como o Charles gosta de chamar. Mas é uma questão da época, né? Muitas coisas do nosso imaginário, aí eu entro com aquela resposta, né? O Charles falou por que as pessoas... Porque assim, eu gosto muito do Eliade, porque ele fala muito do imaginário, né? As pessoas, elas gostam dessa coisa do imaginário. Depois o Lacan vai explorar isso, por exemplo, né? Questão do imaginário, do real. Mas o Eliade, por exemplo, ele fala dessa coisa do imaginário. E ele fala que esse imaginário, né, assim, até porque você não troca uma ilusão, você não se desfaz de uma ilusão, você só consegue trocar uma ilusão por outra. Né? Não existe essa quebra. Eu sou totalmente desiludido, por exemplo, a não ser que você tenha uma desilusão mesmo. Né? Mas você não fica sem ilusões, nós não ficamos sem ilusões. Né? A gente acredita na humanidade, acredita nas pessoas, né? Acredita de uma certa forma nos políticos, né? Até o Charles brincou, mas é verdade, você acredita, né? Então tem toda essa concepção dessa parte mais lúdica, né? Dentro desses aspectos religiosos. E o Eliade diz que se diz justamente, quando se fala, né, a essas pessoas, você fala para essas pessoas nesse potencial, nessa característica, né? Não tem como ficar sem ilusões. Eu não acho que você consiga ficar sem ilusões, né? Até porque quando você gosta de alguém, é uma forma de ilusão, né? Se a gente for ver psicanaliticamente, né, é uma forma que você faz e não tem como, né? A questão, na verdade, assim, é o que essa ilusão te traz. Ela pode te trazer benefícios, por exemplo, ela pode fazer você um estudioso, um curioso, uma pessoa que está voltada às questões de estudo, ou como ela pode te bloquear também, pode ser uma ferramenta, né, onde ela te quebra, né? Então é mais ou menos aquela coisa que o Nietzsche dizia, né, das convicções são prisões, né? Você tem que conhecer, mas não te deixar ser prisioneiro desses conhecimentos, inclusive o dele, ele deixava isso muito claro, né, inclusive os meus, né? Então se fala para o afeto dessas pessoas, né? Então a pessoa não vai, por exemplo, numa igreja, num centro espírita, num terreiro, numa tenda, numa mesquita, num templo Hare Krishna, num templo judeu, para ficar ouvindo filosofia. Ele vai lá para ser acalentado, ele vai lá para ouvir uma história que faça que ele tenha, né, vamos dizer assim, uma sensação, né, que o Eliade vai dizer, que é essa sensação de amparo, né? Você ouve, por exemplo, eu já ouvi isso em diversos templos religiosos, dos mais diversos possíveis, né? Essa mensagem foi para mim, eu tenho certeza que essa mensagem veio para mim, né? O pastor falou aquela palavra para mim, né? Ele estava olhando para mim, né? Ele estava olhando, é bem isso. Né? Então, assim, a pessoa vai buscar, né, essa referência, né, que não é o histórico, que o Eliade vai dizer, não é o histórico. Até porque o histórico, né, ele nem faz muita
barulho, né? Porque assim, a história sagrada ela é mais importante, né? Então, assim, isso que nós estamos fazendo aqui com vocês é falar da história como ela é no sentido não sagrado, né? Vamos dizer assim, tá? E o sentido sagrado envolve de uma outra forma, né? O sentido sagrado não importa. Eu vou até contar uma situação onde o Eliade conta naquela história das religiões dele, que ele estava fazendo uma pesquisa, isso foi bem legal, ele estava fazendo uma pesquisa sobre uma pessoa que havia aparecido num determinado vilarejo, né? Ele era historiador, ele estudou, o doutorado dele foi daquele yoga lá, da liberdade, né? Então ele das pessoas, eu sei que é o autor que eu gosto muito. Tem outros, né? Mas assim, eu gosto bastante porque que ele é fenomenólogo, né? E aí ele fala assim, que ele estava fazendo essa pesquisa e ele foi entrevistar pessoas sobre essa pessoa, né? Como, por exemplo, assim, sobre João de Deus. Tá? Vamos pensar que essa pessoa tinha mais ou menos essa... Não, calma que nós vamos chegar lá, que isso é bem legal. Né? Não, e eu conheço pessoas que o defendem, tá? Eu conheço pessoas que o defendem. Por quê? Porque a história sagrada, ela é mais importante do que a história real, né? E aí, então, o Eliade foi lá falar com o povo, com algumas pessoas que conheciam essa pessoa, que seguiam essa pessoa, que para eles essa pessoa realmente era uma pessoa santa, uma pessoa, né, que curava, que fazia isso, fazia aquilo. E aí, então, o Eliade fez o quê? Ele recolheu todas essas 3, 4 entrevistas que ele fez com pessoas diferentes e foi falar com a esposa do sujeito, porque a esposa do sujeito era viva, né? E foi conversar com ela. E ela falou assim, olha, ele era uma pessoa realmente assim, uma pessoa boa, uma pessoa que fazia as coisas, mas ele não tinha essa santidade que as pessoas colocam. Ele era uma pessoa comum, né? Tinha os problemas dele, as dificuldades dele, ela foi bem gentil nesse sentido, em falar, né? Quebrou a santidade dele. Então, é por aí que vai a coisa acontecer. Sim. Então, ela falou da vida dele, falou das questões, falou de discussões que já tiveram. E aí, o que o Eliade fez? O Eliade voltou para essas pessoas, algumas outras pessoas, e falou assim, olha, eu conversei com a mulher dele, com a viúva, né? E a viúva, ela é doida, ela é louca, ela não sabe o que fala, não. Então, assim, o que é isso, né? Quem importa a história, não importa. O que importa é a história sagrada. É aquilo que vem posterior à história real. A história realmente, né, quer dizer, que vai dar base para a questão do acalento, para a questão do sujeito ser realmente ter essa sensação que ele está num local, por exemplo, né, que ele está sendo acolhido. Não é muito difícil da psicoterapia se vocês forem ver. Né? Em algum momento o sujeito vai dizer assim, nossa, olha, hoje realmente a psicoterapia foi muito bacana, foi muito legal. Né? E ele foi, de uma certa forma, ele foi ali visto, percebido. Né? Tem dia que ele vai sair xingando. Oi? Por exemplo, ou na política. Isso. Eu fiz um curso na USP e o professor falou assim, não, é que Cuba... Aí quando faz aquelas histórias sobre Cuba que são muito interessantes, assim, os professores da Universidade Pública acreditam, né? É fofo. E aí um aluno falou, mas peraí, professor, tem um monte de gente que foge. O cara falou assim, não, é que eles são desertores. É legal, né? É isso. Quer dizer, invalida o discurso Sim. em prol da luta. Isso. Existe um historiador chamado Robespal, que é um grande historiador de esquerda, e ele falou assim, cara, ele escreveu um livro chamado A Era das Revoluções, super lindo, ele falou, cara, eu comi bola. Eu fiz vista grossa para muito regime totalitário, autoritário, como a União Soviética, China, porque eu tinha camaradas. Eu queria muito que a luta conseguisse. Eu queria trazer um texto rapidinho no início. Jesus por Jesus falando aqui, uma reconstrução cuidadosa do historiador. E sobre a sua pergunta, Cole, Jefferson, Fátima, sobre o que vocês estão falando que o Léo falou. Até onde sacerdotes usam guias cegos, como diria Jesus, né, que não encontram a porta do céu e também não deixam ninguém entrar. Como aí sim, Carlos, as coisas atrapalham. Vamos ler um trechinho de Jesus aqui? Olha lá, rapidinho. Lá, vamos ver se eu acho aqui. Eu perdi a página, enquanto eu estava tão empolgado ouvindo o Léo que eu esqueci a página. Que é um trecho bem interessante, onde ele é assim. Léo, vai falando aí que eu vou procurar aqui de novo. Ó. Vai Sim, sim, o Jefferson tem razão, né? Quando ele fala assim, faz parte de uma família, sim, porque o grupo ajuda. Né? A questão, na verdade, não é nem essa, né? Eu acho bacana quando tem esses aspectos religiosos que amparam, que ajudam, que realmente fazem realmente aquilo que precisa ser feito.
né? A questão realmente é quando... Isso, teu olho. Né? A grande questão, na verdade, é quando esses sistemas, sejam eles quais forem, como ele está falando, né? O Charles falou, e eu também penso dessa forma, começa a explorar as pessoas. Aí você se fanatiza, aí você fica complicado, né? E aí realmente a gente não passa a não respeitar mais a questão do outro, né? Passa a não ter essa Aí surge a intolerância. Olha, mas ainda tem bastante, né? Você ainda tem. Hoje em dia a gente tem um discurso melhor, a gente tem diálogos melhores, você tem diálogos interreligiosos, nessa coisa toda, né? Mas para vocês só pensarem, até 1940 quem não era católico era preso. Então nós não estamos tão distante assim da intolerância, simples assim, né? Hoje o Brasil tem essa diversidade, inclusive protestante, né? Presbiteriano, evangélicos, candomblé, espírita, mormon, testemunho de Jeová, porque houve uma constituição que disse assim, olha, os aspectos religiosos, eles são livres, eles são lá, né? O Estado é laico. Isso, né? E aí sim você teve essas religiões, esses pensamentos que estavam à parte, dizer assim, não, agora então nós podemos fazer parte da sociedade, né? Mas até então, a mulher não votava, a mulher não saía de casa, a gente tinha toda uma questão realmente complexa nesse sentido, tá? Vou ler um texto aqui. O Jefferson falou, professor, o bolsonarismo tomou conta do evangelho, levando a bandeira Sim. Que não é dele, mas que envolve o poder da massa, e o povo caiu. E isso, eles usam muitas essa religião. Sim, usa. Bastante. Assim, aqui direita, esquerda, professor, perfeito, Jefferson. Eu vou ler um texto aqui como Jesus, profeta. É pequenininho, um trechinho só. Vocês conhecerem Jesus por Jesus. Eu li o Buda, vou ler Jesus também. Aqui. O que se segue é uma cuidadosa reconstrução de uma denúncia profética assustadoramente forte. Os escribas sacerdotes, objeto de condenação implacável, quer dizer, os padres e os pastores da época, representam uma tendência, uma atitude mental inerente a todas as formas de religião estabelecida, poderia por política e ciência, e institucionalizadas. A religião dos homens sufocou a verdade de Deus, o culto das aparências externas, a observação formal dos ritos e o orgulho da própria virtude transformaram a religião em um Deus. Nenhum cristão, não importa qual seja sua congregação, pode ler o que vem abaixo sem uma sensação de extremo constrangimento. Ouçam Jesus aqui. Há de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham ao homem o reino dos céus, pois não entram vocês e nem deixam entrar os que nele entrariam. Quer dizer, os caras não entram porque são equivocados na interpretação. E também ninguém entra, porque o povo vai atrás dos caras. Ai de vocês, escribas e sacerdotes hipócritas, pois percorrem mar e terra para fazer um simples prosélito, para converter alguém, e quando ele se torna um prosélito, fazem-no 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, a dizer, se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo ouro do templo, fica obrigado pelo seu juramento. Jesus fala insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? E dizem, se alguém jura pelo altar, isso não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo seu juramento. Jesus responde, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Assim, quem jura pelo altar, porque tudo nele está sobre ele. E quem jura pelo templo, e por aquele que habita no templo. E quem jura pelos céus, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele se senta. Ai de vocês, escribas, sacerdotes hipócritas, pois dão dízimo de hortelã, do endro, do cominho, mas desprezam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas vocês devem praticar sem desprezar as outras. Guias cegos que cagam no mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e sacerdotes hipócritas, pois limpam o exterior do copo e do prato, limpam a parte de volta, olha que imagem, né? Mas por dentro estão cheios de extorsão e sujeiras, iniquidades, né? Limpa a parte de fora, limpa a parte de dentro do copo, tem que limpar. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e sacerdotes hipócritas, pois são como sepulcros caídos, túmulos sujos,
fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e todo tipo de imundícia. Também vocês, por fora, parecem justos aos homens. Vamos pensar nesse cenário como o Jefferson trouxe aí, tá bom? Mas por dentro estão cheios de hipocrisias e iniquidades. Ai de vocês, escribas e sacerdotes hipócritas, pois constroem os túmulos tá lendo dos um texto. profetas e enfeitam os monumentos justos, dizendo: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos tomado parte no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testificam contra si próprios e são filhos daqueles que mataram os profetas. Completem, pois, a medida dos pais de vocês, serpentes, raça de víboras, como vão escapar da condenação do inferno? Para quem pensa que Jesus era sempre, né? Momento tenso de Jesus. Sim. Tenso. Interessante que a... Sim, e interessante que cada evangelho, na verdade, ele coloca a personalidade de Jesus de uma forma, né? Você pega Mateus é de uma forma, Marcos é de outra, Lucas é de outra, então assim, cada um vai ter, na verdade, uma posição sobre a questão de Jesus, né? Tanto Jesus enquanto pessoa, como Jesus enquanto Messias, profeta, mestre, né? Essa coisa um pouco mais, às vezes, melancólica, né? Um pouco, às vezes, mais rude, você tem essa questão, né? Isso faz com que eu pense, né, na questão assim, a questão, por exemplo, do Calbart. Tá dando tchau. O Calbart tem aquela expressão bem bacana, porque assim, dentro da igreja reformada, você tem aquela posição de que fora da igreja não há salvação, justamente para que você possa ter o rebanho, né? E o Calbart, ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim: olha, isso para nós, né, cristãos reformados, isso é uma coisa muito óbvia, né? Só que para o dono da igreja essa lei não vale. Simples assim, entendeu? Vale para nós, que somos humanos, mas para Jesus, ele se manifesta, ele fala, ele conversa, né? Ele vai estar em qualquer local, né? E não necessariamente só dentro da igreja. E eu acho isso muito bacana, né? Uma expressão, né? Começa que ele estava falando do livro, né? As próprias passagens, né? Às vezes você vê, eu não sei, né? Eu às vezes vejo alguns pessoas, né? Realmente assim. E eu acho que o cara não leu. Eu não sei, não é o mesmo texto que eu leio. Não é possível, porque assim, o indivíduo é muitas vezes feroz, o indivíduo é grosso, o indivíduo é mal educado, o indivíduo assim, conversando mesmo, né? Ele quer ser o dono da razão, ele manda o outro calar a boca e ouvir ele, né? Então eu falo, bom, então tem alguma coisa errada. Se o sujeito estuda, né, diz que faz teologia tanto tempo, né, e ele não consegue compreender, né, essa situação, imagina os outros. Né? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou fazer uma pergunta porque eu não sei, e aqui de direito eu tenho que fazer, que é para vocês, todos, né? Assim, o paraíso é diferente do céu. Por quê? Porque quando ele morreu, antes dele morrer, ele falou para aquele ladrão à direita que estava dele, falou: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, a minha pergunta é essa: o paraíso é o mesmo que o céu ou não? Esse questionamento eu fiz para mim mesmo, comigo mesmo, e eu não sei responder. Né? Ele falou mesmo. Mas você não. Eu não aguento mais meu dia. Fica à vontade. Assim, de forma bem sucinta, Cole, assim, você pode ter, enquanto você dá linguagem, você tem o céu como céu mesmo, manifesto, na esfera, e você tem o céu como paraíso, no sentido celestial do termo. Eu não sei se é essa a pergunta. Nos próprios textos há uma oscilação entre reino de Deus e reino dos céus, o que já muda um pouco o sentido das coisas, né? E sobre que tipo de reino Jesus está falando também é uma discussão. Tem toda uma teologia que discute sobre isso. Na tradição cristã, também tem discussões se o céu seria uma terra futura para os homens, quer dizer, um mundo
os homens que fossem um mundo sem as dores, tá bom, da corrupção adâmica, quer dizer, da queda do Adão, mas e Deus continuaria na sua esfera transcendental eterna. Agora, há cristãos que acreditam que o homem vai ganhar um corpo transfigurado e ele vai comungar, gozar com Deus. E isso no campo, e ele julgará os anjos. Os homens, os santos, vão julgar os anjos. Eles vão comungar com Deus, a natureza, vão gozar eternamente com Deus. E é no sentido sexual mesmo. Você tem várias interpretações, né? São várias interpretações. Tá bom? De novo, depende de qual corrente. Inclusive, você falou de Paulo, eu não vou nem questionar mais, né? Porque a falsidade ideológica lá está comendo solta. Não é? Mas é comum, sabe, Paulo? Isso é comum, a pseudografia. Eu não gosto desse termo. E só precisa ser lido com cuidado. O que se sabe, Paulo, é que muitas coisas Paulo, olha o que o Paulo de casa, né? Muitas coisas se sabem é que, assim, o Paulo, alunos, ele não sistematizou nada. Porque ele realmente devia acreditar que Jesus ia retornar em breve. Então, embora ele tenha lançado muitos princípios, a interpretação dele foi predominante no que seria o futuro cristianismo, o cristianismo dos gentios. A interpretação dele triunfou sobre outras interpretações, mas ele não sistematizou nada, porque provavelmente ele acreditava que Jesus ia pessoalmente retornar e ele mesmo ia falar. O mesmo motivo que segurou João durante quase 90 anos, João também não falou nada. O João falava, por que eu vou falar? Jesus vai voltar, não falou mesmo. Então, por isso essa demora para poder, no caso do João, o registro, embora o João tenha registrado, mas no caso do Paulo, ele não formulou uma teologia. O Paulo é uma figura bem assim, delicada. Mas não sei se ficou claro. Inclusive os pais da igreja, né? Tinha uns que de vez em quando davam umas. O próprio Orígenes mesmo, né? Ele chamou a atenção de algumas comunidades porque eles estavam virando paulinos e não cristãos mais, né? E aí o Orígenes chama a atenção deles, está em carta lá. O Orígenes está na carta de Lucas. Ele diz assim: o vaso de Paulo é importante, mas não mais importante do que o de Jesus. Então vocês fiquem. Então vocês. Os pais da igreja, né? É isso que eu tô te falando. Você tem coisas assim que você às vezes não pensa. Né? É o que Charles acabou de falar, né? Vamos ler agora com mais atenção. Então, o Orígenes comenta justamente isso, né? E fala, olha, tome cuidado. E o Orígenes, segundo o Eusébio, o que eu acho muito legal, né? O Eusébio, apesar do Eusébio ser quase expulso, ele foi uma vez, depois ele retornou, né? Porque ele virou ariano. É uma coisa bem legal a história do Eusébio de Cesareia. Você tem o outro Eusébio também, né? Mas o Eusébio de Cesareia que escreveu a história eclesial. Legal, porque você não tá na pele dele, foi excomungado, foi expulso. Não, mas depois foi reaceito. Depois ele foi reaceito. E ele falava. Aí ele falava que os gnósticos até tinha uma história legal, uma história bacana que estava muito próximo do cristianismo, né? Ele fala, por exemplo, que o Orígenes escreveu centenas de livros. Só que assim, o que a gente tem do Orígenes deve ser uns 2 ou 3. O restante se perdeu, né? Eu estou pensando como tinha canalha naquele tempo, né? Já esculacha. Você já esculacha. Uma coisa para vocês, cara. Quem foi que escreveu? Eu tenho que assumir para vocês. O que foi de incêndio misterioso? Sim. Pode ficar, mano. Perdiam textos demais. Mas, na verdade, assim, né? Você não sabe. Aí eles citam, é bem interessante os pais da igreja, porque assim, eles citam pessoas, né, que escreveram na época, que não existe como você buscar a fonte. O Policarpo, por exemplo, o cara fala, Policarpo de esgrima, né? Aí você vai lá, vê o texto do cara, tem um texto, quer dizer, só que ele diz que o cara escreveu muito, quer dizer, devia ter muita coisa escrita mesmo naquela época, sobre muitas coisas. Só que assim, eles foram refinando isso, foram afastando aqueles pensamentos ou aquelas teorias, né? Até porque os próprios pais da igreja mudavam, como eu brinquei com vocês do Eusébio, mas foi isso, né? O Eusébio mudou de posição em alguns momentos, voltou para a posição contrária, quase foi expulso, se juntou com os arianos, e foi uma discussão. Uma falada também, mas quando ele falou, olha, não foi eu que escrevi, ele já se livra do processo. Mas naquela época não. Naquela época não. E o Jefferson perguntou, ô Jefferson, na verdade, assim, essa história de Jesus comunista, né? Não dá para fazer essa ligação,
né? O que a gente sabe, o que percebe é que as religiões em si, os aspectos religiosos, eles têm muito essa coisa do amparo ao outro, né? Da preocupação com o humano, da preocupação com a outra pessoa, da caridade, do amor, a gente chama do que quiser, mas os aspectos religiosos, de uma forma geral, eles têm isso. Né? Se prega isso, se fala disso, que é o respeito ao máximo ao outro. Até o João lá, né, da epístola fala, né, que se você diz que está na luz, mas critica seu irmão, você está na trevas e não na luz. Então seria mais ou menos isso. Né? Então você tem que ter essa composição. Tá? Não dá para dizer assim, não, isso é muito recente, né? A própria palavra, a própria estrutura, a própria questão, né? Se for assim, então o Buda também era comunista, Krishna é comunista, não dá. Os aspectos religiosos, eles são voltados para a pessoa, né? Pelo menos aqueles que a gente, né, diz assim, olha, né, em ajudar, em enfatizar, né? A não ser da prosperidade agora, que é uma outra história, uma outra circunstância, um outro pensamento, uma invenção bem recente, inclusive, né, que você está trocando o reino dos céus pelos reinos da terra, mas é uma outra coisa, né, é uma coisa muito recente, né, de 1970, mais ou menos, não é isso, Charles? A teoria da prosperidade, eu acho que é um pouco disso, se for um pouquinho antes é muito mais difícil, né, mas é uma troca. Oi? Eu tenho um professor padre meu chamado Hugo Matos, e ele fez uma pesquisa sobre a influência do cristianismo no trabalho do Karl Marx. E total. Não só da tradição teológica, perdão. Sim. A influência da tradição teológica do trabalho do Karl Marx e depois no que nós chamamos de comunismo. Existe uma semelhança entre comunismo e cristianismo, embora distintos de conteúdo, eles têm uma estrutura muito parecida. Primeiro, a noção de história progressiva e linear. Depois, a ideia da queda inicial, de um momento onde houve uma ruptura e do desfecho comédia. Vejam, de um desfecho comediante. O que eu quero dizer para vocês? O cristianismo e o comunismo são comédias. Não é comédia, não é isso. É que no final, eles são otimistas. Eles acham que o final vai ser feliz. Diferente dos gregos, que eram trágicos. O Nietzsche é trágico. São autores que diziam que na tragédia, tudo começa bem e acaba mal. Na comédia, tudo começa mal e acaba bem. Nisso eles são semelhantes. Só que enquanto o comunismo ele é imanente, ele parte de um princípio que a salvação se dá na terra, você não pode trocar essa terra por um mundo transcendental, senão você impede a revolução. Os cristãos, vejam só, o Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, onde fala que não há salvação na terra, que a terra está danada, que a salvação é na esfera divina. A salvação não é na terra. Aí é uma diferença entre eles, né? Mas para mostrar semelhanças e diferenças também entre os cristãos e os comunistas, tá bom? O Eliade diz que o comunismo é como é que ele chama? Não é uma parúzia, né? Mas é uma coisa messiânica, né? É uma estrutura messiânica, se você pensar, e progressiva, né? Se acontecesse, seria realmente muito bacana, né? Mas aí o pessoal, uma das coisas, na verdade, que se questiona, né? Talvez eu até gostaria mesmo de perguntar para alguns assim, mais estudiosos do marxismo, se dá para juntar a estrutura, né? Vamos dizer assim, do pensamento político, né? Comunista com a questão da democracia. Porque na época do Marx você não tinha democracia. Você não tinha essa questão que você tem hoje, por exemplo. Nesse desenvolvimento que nós temos hoje como democracia. Inclusive ele foi caçado em vários países, né? Ele foi expulso de vários países, na verdade. Inglaterra foi uma delas, né? Então, assim, é essa questão que se pergunta, né? Se há como juntar a questão democrática, né? E essa questão realmente desse tipo de situação, né? Pelo menos dos pensamentos do Marx, né? E não do que a gente tem aqui também, porque o que a gente tem hoje não é Marx, né? É uma estrutura diferente, é uma releitura de releitura. Tudo se faz releitura, né, gente? É uma maravilha, né? É uma maravilha. Como o Charles diz, tem mais freudiano que conhece Freud do que Freud, né? Tem mais marxista que conhece Marx do que Marx, né? É mais ou menos isso, né?
Gente, vamos. Acho que não sei se vocês querem descansar. Acho que pode deixar, Léo, não sei o que você acha. Eu quero deixar essa parte, principalmente dos evangelhos, para Sim. explicar alunos. Quando, depois da morte de Jesus e das visões que tiveram dele, porque tudo começa com supostas visões sobre Jesus. E depois da queda do templo, como se configurou os textos e a tradição cristã. Aí vocês vão entender que depois da queda do templo, o cristianismo vai se construir, Neidinho, vai se formatar. ele tem que respeitar porque é o próprio de Jesus uma falando. forma. E que teria se perdido para algumas pessoas aquele cristianismo que Jesus teria ensinado. Vou falar que foi você que falou. Tá bom? Viu? Vai lá. A Neidinha falou que tem que respeitar você falando porque é o próprio Jesus falando. Ela é maldosa. É o próprio. Ela é maldosa, hein? É o próprio. Ela diz, Beijo pra dona Neidinha. Beijo, dona Neidinha. Beijo, senhor. Obrigada pelo. foi. Obrigada pelo bombom. Eu amei os bombons, Ai, que bom. tá? Que Obrigada. bom. Um agradinho só. Beijo. Então tá, aí semana que vem a gente volta dessa. Aqui a gente fala dos textos, Isso. das composições, das diferentes visões sobre da teoria encarnacionista, da adocionista, das diferentes do gnosticismo, Eu preciso das colocar ali. diferenças entre os evangelhos, tá bom? Ótima aula, ótima aula. Isso vai longe, né, gente? Vai. Parou Tava. não, né? Não, tava onde favor. aqui? Tá bom. Não, aqui eu tinha colocado aqui. Eu posso trocar isso aqui, ó. Colocar lá no final e colocar a barra reencarnação, porque isso é uma coisa também que deu pano pra manga. Porque Ah lá, o arrebatamento, professor. porque os gregos tinham, né, como princípio a questão da reencarnação, né, que os judeus não aceitavam, inclusive, né, os próprios judeus. Mas aí é uma discussão também bem legal, bem interessante, que está nos pais da igreja. Os pais da igreja também discutem essa questão, falam dessa questão, né. A mesma situação, e uma coisa interessante é assim, a mesma situação que os saduceus fizeram com o judaísmo no início, que não queriam influência e tal, os pais da igreja tentaram com o cristianismo. É bem interessante, eles fizeram uma virada, Uma né? comparaçãozinha assim bem grosseira, Nunes. Os evangélicos seriam os saduceus. Seria uma teologia mais enxuta. E os fariseus seriam os católicos, assim, tem santo, anjo, hierarquia angélica, 9 hierarquias angélicas, tem a corredentora. Então, assim, os saduceus eram mais evangélicos, mais enxutos. Tinha uma teologia mais enxuta. Enquanto a teologia dos fariseus lembrava mais a católica, assim, mais inflacionada de elementos. E aí, eles tinham Mais uma permissiva, semelhança. ou não? O que? Silvio? Mais permissiva? Menos ortodoxa? Eu acho que menos ortodoxa, eu acho que é uma palavra mais interessante. Ou heterodoxa, né? A gente gosta de falar heterodoxa, né? Era mais heterodoxa, né? Ela mais... Provavelmente Jesus... Fala, perdão. Não, pode falar. Não, perdão. Não, vai, você estava falando, pode falar. Assim, provavelmente os fariseus e os essênios tinham uma visão apocalipsista. E isso Jesus é. Então, por incrível que pareça, provavelmente, se Jesus acreditava na literalidade disso, se Jesus entendisse como uma metáfora, aí isso é outra coisa. Depois eu e o Leozinho, nós vamos falar com vocês as figuras utilizadas. Jesus utilizava algumas figuras poéticas, sapienciais, parábolas, de forma recorrente. O reino dos céus, o pai, o filho. Nós não sabemos se ele falava aquilo literalmente, ou se ele falava metaforicamente, ou se ele falava um discurso misto. Isso só era parábola quando era parábola, mas quando ele falava de ressurreição era literal, ou quando ele falava de ressurreição também era metafórico, ou tudo era literal. Isso também vão ter várias... Talvez ele só usasse uma maneira de falar mais didática para o povo mais... Tem um momento que Jesus fala que me chama muita atenção. Assim. Ele fala assim, entre os pequeninos, eu falo por meio de parábolas. Mas entre vós, que eu falo abertamente, vocês não entendem. Ele dá uma comida de rabo, inclusive ele dá umas comidas de rabo nos discípulos. Isso é bem do professor, né? Quer dizer, não, na verdade, no nosso caso, Sim. por exemplo, fazemos a meia culpa aí, porque senão o professor não falar a língua dos alunos, ele vai falar a aula inteira e ninguém vai saber. Sim, ele tem que ser acessível. Isso. Eu, às vezes, fico com medo, sabe, Col? O Léo também tem essa sensação. Às vezes eu quero ser muito didático e fico com medo, às vezes, de comprometer o conteúdo. Então aí, às vezes, eu inflaciono, você sabe?
Às vezes começa a falar um monte de autor, de nome, e aí eu volto pro básico. Eu fico com medo de ser simples. Tem uma diferença entre ser simples e ser simplório. Sim. E meu medo é esse. Assim. Agora, que Jesus tinha uma linguagem dúbia, ele atesta isso. Agora, será que ele falava para os discípulos abertamente, literalmente? Não sabemos, mas dá a entender, ele deixa claro. Né? Ele várias vezes fala que o reino já está entre vós, mas vocês não têm. Se disserem que ele virá por sinais externos, digam mentirosos. Vejo muito cristão falando, não, sinais, não sei o quê. Ele falou, digam mentirosos. Associação com as crianças, que as crianças já estão no reino. Tá bom? Esses ladrões, agora já foi todo mundo embora quase, posso falar? Agora, momento, posso. Essa história dos ladrões foi adulterada no texto, viu? Então, isso foi colocado no texto, claramente. Essa parte dos ladrões é over, é fake. E vou contar um outro pedaço no texto que claramente é fake. Mas eu não vou contar só na próxima, que é polêmica. E nós sabemos hoje que foi uma adulteração acidental dos escritos. Pela estilística, pelo tipo de linguagem, a gente sabe que não é. Foi colocado depois. Didatismo, viu, Zé? Paulo, didatismo. Por serem didáticos, acabou acontecendo um acidente na composição, na compreensão do texto. Ah, que legal. Esses ladrões aí, ó, isso aí, ó. Mais uma que eu não sabia, né? Quer dizer, tem muitas aí que eu não sei ainda. Mas assim, uma pergunta eu vou fazer para os dois, mas todos ficam à vontade, né? Que agora só ficou, me parece que a nata. Então, assim... Ou os dois. Também. Mas assim, essa história, né, de que Atenas, Grécia, era o berço da democracia, né? Mais uma vez eu faço essa meia-culpa. Eu queria saber da opinião da nossa colega e de vocês também. Sabe por quê? Mas que porra é essa que era democracia, sendo que naquele tempo a mulher era uma coisa? Por isso que é importante saber a época. Isso que eu ia falar. Porque o que eles chamavam de democracia não era o que nós entendemos como democracia. Embora o embrião de nós. E a mulher nem votava em certo tempo, em certa época, né? Da Grécia, de Atenas, enfim. Por incrível que pareça, Esparta, muitas vezes Esparta é uma história como uma terra de bruto, de guerreiro, mas as mulheres tinham mais liberdade em Esparta do que em Atenas. Das mulheres de Atenas, né? Num canto, o Chico Buarque. Ô Charlie, já que você fez, eu vou colocar uma situação aqui que é bem interessante, que é uma situação que foi discutida, né? Só pra gente encerrar mesmo e pra gente pensar já pra semana que vem, tá? Por que José e Maria não aparecem em Marcos e Paulo e nas epístolas posteriores? Isso aí foi uma coisa que em João também não aparece, né? Ele só aparece, na verdade, em Mateus e Lucas, José e Maria. E não aparece mais depois, né? Tem uma discussão sobre a Nossa! também, né? A genealogia, sobre a questão dessa aparição, desse texto, né, que surgiu. E isso tudo são coisas que são discutidas, são faladas. E, assim, que é bem interessante. Né, que você não sabe realmente qual a veracidade nesse sentido, né? Por isso que de repente aí as pessoas às vezes falam assim, então a pessoa já falou para mim assim, mas você estudando tudo isso, você não desacredita? Eu falei assim, olha, a questão na verdade não é essa, né? A questão é que você tem interesse em saber da história. Isso não tira, por exemplo, isso não tira na verdade a questão do sujeito ser quem ele foi. Né? Então, a questão na verdade é que a história em si tem gente que aproveita dessas situações. Mas é sempre. Então, sempre assim. Então, que para você não comprar gato por lebre, esse tipo de situação. A ideia da nossa reunião aqui é essa. Sim, você não comprar gato por lebre. Diferentes perspectivas, alunos, E cada um, né, Silvio? Cada um ir conhecer, pesquisar, às vezes trazer conteúdos diferentes. Essa é a ideia. Só apresentar, e aqui às vezes a gente vai fazer a revisão religiosa e a visão histórica. E as diferentes visões da ciência e da história, as diferentes visões teológicas. A gente vai trazer eu e o Leozinho, nós fizemos muito cruzeiro para vocês. Mostramos até as diferenças
Que bom, isso é muito Vocês bom. são uns lindos, isso que é verdade. Verdade. Muito obrigada, professores. Verdade. Inclusive aquela pérola sua, né? Quer dizer, o conhecimento salva. Não é que salva, você vai pro céu e tal. Não, não é isso. Mas é o conhecimento salva mesmo, né? Tira a gente da escuridão. Da mediocridade, de Exato. ficar aí ouvindo feito gado. Verdade, é isso mesmo. Boa. Verdade. Vocês devem estar cansados, ó. Um beijo, pessoal, também. Até Boa noite, amanhã. gente. Pro Léo, obrigada. Pro Charles, obrigada. Nada. Roberto, Até Jeff. amanhã, tá, Tchau, pessoal? querida. Tchau. Fiquem tchau. com Deus. Muito Tchau, obrigada. Uma boa noite pra vocês. Pro, vai Tchau. dormir, descansa. Eu vou acabar mais cedo a aula, né? Na segunda-feira, vou acabar no horário certinho, 35. Você não Aí já consegue, entra, não já. prometo que você não consegue, menino. Também acho. Não, esquece. Esquece, não faz promessa. A hora que der, acaba. Vai, Tchau. Nossa, vai, Paulo. Vai, Paulo. Não foi eu. Tchau, gente. Uma boa Tchau. noite. gente, abraço, tchau. Boas, pessoal. Tchau. Tchau. Pra vocês. Tchau. Leozinho, Neidinha, Sil, beijo pra vocês. Tchau pra vocês também.